volta a falar sobre o caso da Porsche, porque a polícia pediu mais uma vez, pela segunda vez, a prisão preventiva do motorista que estava comandando essa Porsche no último fim de semana, no momento em que o carro de luxo, um carro de velocidade, atinge a traseira de um Renault Sandero. Dentro estava um motorista de aplicativo de 52 anos que morreu no local. Major Ruda Leite está na delegacia onde tudo acontece, onde o inquérito está rolando. Major, alguma novidade na manhã de hoje? A defesa do Fernando Sastre pediu um habeas corpus preventivo já? Tudo bom, Lupato? Tudo Sabino, bem, bom dia dia. a vocês, bom dia a todo mundo ligado aqui na Rádio Bandeirantes. A gente fala ao vivo do 30º Distrito Policial, onde acontece essa investigação desse caso, desse acidente que causou a morte de Ornaldo da Silva Viana, motorista de aplicativo de 52 anos. Há pouco, eu estava conversando com um delegado responsável pelo caso. Ele disse que a namorada de Fernando Sastre, que estava no dia do acidente com ele, com Marcos Vinícius e também com a namorada de Marcos Vinícius, deve prestar depoimento amanhã. Ela foi intimada aos policiais e vai prestar depoimento, então, aqui no 30º Distrito Policial. Lembrando que Marcos Vinícius também é uma testemunha muito importante nessa investigação. Conversando com um delegado, ele disse que eles estão esperando a situação de Marcos Vinícius, ele ser desentubado, para que assim ele converse com os policiais. Já foi conversado com a defesa de Marcos Vinícius, para que assim que ele conseguir, os policiais então vão até a unidade de saúde, onde ele está internado, entubado, em uma situação delicada, para prestar depoimento. E esse depoimento da namorada de Fernando Sastre é muito importante, porque ela vai poder corroborar o que disse a Juliana, que é a namorada de Marcos Vinícius. Lembrando, recapitulando, né, o que ela contou aos policiais na última quarta-feira, que antes de ir até a casa de pôquer, eles foram jantar em um restaurante na Anália Franco, na Zona Leste, que lá eles consumiram alguns drinks e depois na casa de pôquer, na saída da casa de pôquer, antes do Fernando pegar no volante do carro, né, esportivo do Porsche, houve uma discussão entre Fernando Sastre e a namorada dele, porque ela não queria que ele pegasse no volante, porque estava um pouco alterado. Então, os policiais estão esperando, né, uma expectativa muito grande nesse depoimento da namorada de Fernando Sastre para, enfim, corroborar com essas informações que foram ditas aos policiais pela Juliana, namorada de Marcos Vinícius. Bom, em relação à investigação, a defesa de Fernando Sastre apresentou um habeas corpus preventivo, isso para livrá-lo, né, da possibilidade de ir para a cadeia caso a justiça aceite esse pedido de prisão preventiva feito pela Polícia Civil. O que a defesa de Fernando Sastre diz? Que ele não tem antecedentes criminais, que jamais respondeu a qualquer processo criminal e que tem residência fixa aqui em São Paulo. E esse habeas corpus preventivo vem depois desse segundo pedido feito pela Polícia Civil. O que o delegado responsável pela investigação colocou ali como motivos, né, argumentos para essa prisão? Risco à ordem pública, ou seja, o motorista poderia cometer o mesmo crime novamente, risco de obstrução da investigação. Então, o empresário pode ameaçar ou subornar as testemunhas envolvidas no caso e também a garantia da futura aplicação da pena, ou seja, o risco de fuga do país. O Ministério Público, no fim de semana, também se manifestou a favor dessa prisão preventiva. A promotora de justiça, Monique Hatton, pediu que a justiça suspenda a CNH de Fernando Sastre, apreenda o passaporte dele, e ela também solicitou ao juiz que determine ali, que estipule uma fiança no valor de R$500 mil. Lembrando que o primeiro pedido de prisão foi negado pela justiça. A juíza, nessa decisão, disse que esse pedido de prisão temporária foi feito há uma semana, na última segunda-feira, foi sustentado apenas pela gravidade dos fatos e pelo clamor público por justiça, que apesar de Fernando Sastre ter fugido do local do acidente, a magistrada colocou ali na decisão que logo depois ele se apresentou espontaneamente na delegacia. Então agora a investigação prossegue, ainda tem algum resultado de alguns laudos periciais para ficarem prontos. A Polícia Civil também analisa imagens de câmeras de segurança do restaurante
da Anália Franco, onde eles estavam antes de ir da casa de pôquer para ver, para corroborar também o que foi dito, né, pela Juliana, de que eles beberam nesses restaurantes antes de ir à casa de pôquer. Lembrando que a casa de pôquer funcionava em esquema de bebida e comida liberada. Fernando Sastre pagou R$ 300, entrou no estabelecimento que estava funcionando nesse esquema open bar, mas a dona da casa de pôquer disse aos policiais não saber responder se Fernando bebeu ou não. Então, as investigações prosseguem por aqui e a novidade, a expectativa é que amanhã a namorada de Fernando Sastre, então, preste depoimento sobre esse caso. Ju, alguma coisa se fala na polícia sobre as câmeras corporais dos policiais militares que atenderam a ocorrência ou ainda não? O delegado responsável pelo caso disse que solicitou as imagens das câmeras corporais. Na verdade, o que ele estava dizendo aqui é que ele não sabe se os policiais de trânsito utilizam, né, essas câmeras corporais, mas foi solicitadas imagens, ele ainda está aguardando a resposta se tem essas imagens das câmeras corporais ou não, e são, claro, imagens fundamentais para entender a dinâmica, entender como aconteceu, né? Porque a gente lembra aos nossos ouvintes que a polícia militar, ali no momento da ocorrência, liberou a mãe dele e Fernando Sastre a saírem, né, do local do acidente, porque a mãe dele disse que iria levá-lo até uma unidade de saúde por conta de um ferimento. Mas o nome dele e nem da mãe dele foi encontrado nenhum registro, né, de entrada em qualquer unidade de saúde aqui da região. Eles, de fato, foram para casa. O depoimento da mãe dele, ela diz isso, que eles não foram para o hospital, que eles foram para casa. Então, agora tem essas imagens também, a solicitação dessas imagens das câmeras corporais dos policiais. Agora, Maju, uma das primeiras hipóteses levantadas pela polícia no inquérito, ainda no começo da semana passada, foram até a casa de pôquer, onde estava o Fernando Sastre com esses amigos, namorada, e pediram acesso às câmeras de segurança do local. A própria casa de pôquer disse que ficava ali guardado até 3 horas antes e depois o HD, as imagens iam sendo gravadas uma em cima da outra. Então a polícia teria que fazer um processo para conseguir abrir espaço, mas para encontrar essas imagens da noite da madrugada de sábado para domingo, porque seria a forma mais fácil de você comprovar que o Fernando Sastre bebeu ou não bebeu, com uma imagem. Alguma atualização em relação a isso? Eu sei que os policiais estavam tentando, né, abrir esse HD para liberar imagens mais antigas. Nada ainda dessas imagens aí. Nenhuma atualização em relação a essas imagens. Agora, o que os policiais estão analisando são as imagens das câmeras do restaurante que eles foram antes da casa de pôquer. Nesse restaurante, como eu disse, da Anália Franco, em que a Juliana disse que eles consumiram alguns drinks por lá. Então, neste momento, a última informação que nós temos em relação às imagens a serem analisadas pelos policiais é essa do restaurante. Agora, em relação à casa de pôquer, essa informação que nós temos de que havia apenas 3 horas de gravação, que eles não tinham no momento ali a gravação desse exato momento ali da casa de pôquer para comprovar se de fato o Fernando bebeu ou não. No depoimento da Juliana, namorada de Marcos Vinícius, o que ela diz em relação à casa de pôquer? Que ela estava com a namorada de Fernando Sastre em um outro ambiente e não sabia se Fernando Sastre tinha bebido ou não. Mas ela diz que ao sair da casa de pôquer, houve essa breve discussão entre Fernando Sastre e a namorada dele, e por isso Fernando Sastre foi com Marcos Vinícius ao lado e elas foram atrás em um Audi acompanhando. E o que diz a Juliana, a namorada, né, de Marcos Vinícius, no depoimento? Que ela estava indo atrás dele, que Fernando estava indo numa boa. Foi essas as palavras que ela usou no depoimento, que ele estava indo numa boa, devagar, só que em determinado momento ela perdeu ele de vista, e foi aí então, depois de alguns minutos, que ela recebeu o telefonema e descobriu que havia acontecido esse acidente. Então agora restam aí também o resultado, né, para ver se eles vão conseguir ter acesso a essas imagens de dentro da casa de pôquer. Obrigado, Maju Arruda Leite, acompanhando todo esse caso. Qualquer coisa, novidade, você volta aqui no Manhã Bandeirantes. Pato, pode deixar. Olha só, primeiro eu estava pensando, né, nesse caso hoje,
porque todas as novidades, né, essas informações todas que a Maju levanta, que são novas em relação a esse caso que já tem mais de uma semana em São Paulo, fiquei pensando na posição dessa namorada do rapaz. Né? Porque quem tem filho adolescente sabe que a pressão é muito grande para a namorada embarcar no carro do namorado em qualquer situação. Em qualquer situação. E ela foi consciente a ponto de falar, não pega o carro. E não foi no carro com ele. E não foi. Então, parabéns aos pais dessa menina. Né? Lamentável que ela tenha escolhido esse rapaz como um namorado. Mas parabéns aos pais que souberam orientá-la e ela tomou a decisão correta de não estar ali no Porsche junto com o namorado. No que diz respeito à juíza, que agora vai tomar novamente a decisão, vou repetir meu comentário do início do Manhã Bandeirantes, que é o seguinte: normalmente nessas casas noturnas, restaurante, boate, os melhores carros ficam na porta das boates. Né? Os manobristas gostam de botar na porta para mostrar que ali é chique, né? Que ali é sofisticado, que ali tem gente bacana. Então, a juíza podia fazer o seguinte: bota o Porsche na porta da casa dela. Não um Porsche bonito, mas o Porsche destruído nesse fato horroroso da Avenida Salim Farah Maluf, porque assim não sai da cabeça dela, ela fica lembrando que uma pessoa morreu e os detalhes de todo o acontecimento. Rádio